que se fosse uma surpresa o desempenho do Anderson Torres naquele episódio, até vá lá, né? Ele poderia se dizer surpreendido por alguém em quem ele confiava absolutamente. Não é o caso do Anderson Torres. São argumentos convincentes para devolver o cargo a alguém, professor, que de qualquer maneira foi eleito por enorme maioria da população do Distrito Federal em primeiro turno? Os argumentos são bons, o advogado é bom, conheço ele desde a época de estudantes, faz tempo, um certo tempo, tinha longos cabelos inclusive. Agora... Ele ou o senhor? Eu tinha, mas ele tinha mais que eu, viu? O dele zerou, né? Zerou. Agora, os argumentos são bons. Eu acho que o governador tem de voltar ao cargo, né? Agora, mas que ele foi incompetente, ele foi, mas não cabe à justiça retirar um governador por ser incompetente e incapaz. E ele foi no episódio do dia 8 de janeiro incompetente e incapaz. Pode ter sido até ingênuo. Pode ter sido, mas todo mundo que conhecia Anderson Torres, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, para usar uma velha expressão, quando ele designou Anderson Torres secretário de Segurança, né? Que tinha sido ministro da Justiça do presidente anterior e causou estranheza aquela designação, né? Aparentemente havia um acordo político entre o presidente da República que estava saindo, Jair Bolsonaro, e o governador reeleito no primeiro turno, como você destacou. Agora, a questão toda da competência do governador, ou eu prefiro chamar nesse episódio claramente de incompetência, mas não é possível dizer que ele foi conivente com os fatos criminosos de vandalismo e terrorismo. Isso não há qualquer informação até o momento. Cabe ao eleitorado do Distrito Federal, mais à frente, quando ele for participar de alguma eleição ou apoiar A ou B, vai dar o seu voto, o seu apoio ou não. Agora, a questão que se coloca mais profunda, além do retorno do governador Ibanez Rocha ao governo do Distrito Federal, que deve realmente ocorrer antes dos 90 dias, tudo indica, é a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Essa é uma questão difícil de ser tratada, mas muito importante. Os valores são fabulosos que a União transfere ao governo federal. Esses valores não são devidamente, na minha leitura, bem aproveitados e podia, parte deles, ser redistribuídos para estados pobres do Brasil e que necessitam com urgência desses recursos. Por exemplo, a Polícia Federal do Distrito Federal é a mais bem paga do Brasil, mas é mais bem paga por causa do Fundo Constitucional do Distrito Federal. E aí todos querem paridade com a Polícia Militar em termos de salário do Distrito Federal. Isso é impossível pelas finanças estaduais. Então a questão que deve ser discutida, além do retorno que vai ocorrer, é colocar o dedo. E eu me lembro que o Randolfo Rodrigues recentemente quis colocar essa discussão, retirou. Eu sei que é uma questão polêmica, mas a política é assim. Não é possível essa transferência ocorrer do Fundo Constitucional do Distrito Federal, uma fortuna ao Distrito Federal, sem um controle devido, quando ele não necessita hoje desses valores. Tem estados muito mais pobres que necessitam dessas questões para a saúde, para a educação, para a questão da segurança pública, etc, etc.